Irmãos e amigos aqui do YouTube, sejam todos bem-vindos. Sim, todos bem-vindos a este canal Semeando Unção. Estamos numa série maravilhosa, a série do Livro de Atos. Aqui neste canal você já terá acesso à playlist completa do Livro de Atos aqui no canal Semeando Unção. Então a você que está aqui no canal e não é inscrito ainda aqui no canal, aqui embaixo está escrito inscrever-se, torne-se um inscrito. E não esqueça também de ativar o sininho. Por quê? Porque as notificações da série, dos vídeos, fica disponível para quem é inscrito. Então aqui embaixo você vai se inscrever. E estamos na leitura da Palavra de Deus, que é viva e eficaz, que traz a fé, que transforma o homem, através deste canal, aqui no YouTube, canal Semeando Unção. Então eu convido a todos para participar. Deixa eu puxar um pouquinho esse microfone para cá. A vocês que estão nas lives, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Vamos abrir a palavra? Vamos ler a Palavra de Deus na versão KJA, é isso, KJA. É bem pequena a letra, mas dá pra gente visualizar o que diz. Então vamos lá. Para você entender melhor o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, eu convido para você, eu peço para você assistir o capítulo 21, o capítulo 20, que está no canal disponível. Por exemplo, no canal Semeando Unção está o vídeo do capítulo 19, 18, 17, 16, para que você possa compreender o que está dizendo o capítulo 21. Então vamos lá, eu consigo visualizar o capítulo 21, ouvir e já entender porque o capítulo 20 já está disponível. É gratuito aqui no canal Semeando Unção. Então vamos lá. Depois que nos separamos deles, veja que fala depois que nos separamos dele. Por quê? Porque o capítulo 21 fala dessa situação. O capítulo 20 que está no canal também fala dessa situação. Então se você assistir o vídeo do capítulo 20, você já vai estar em acesso para o capítulo 21. Então vamos lá. Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pataras. Encontramos um navio que seguia para Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixamos à esquerda, navegando para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontramos os discípulos, demoramos ali 7 dias, e, pelo Espírito, eles fazia a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia oramos e ajoelhamos. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluindo nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolomaidas, e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com ele. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, e ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágapo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz assim:
os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse devolver, desistindo, e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Mársason, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iremos nos hospedar. E, chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia e encontrando-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. E tendo-nos cumprimentados, relatou-lhe uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados ao teu respeito, de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidassem seus filhos nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Fazem, pois, o que te dissemos a 4 homens que fizeste um voto. Leva estes homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouvirem a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo anda corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando a parecer que se abstenha dos que é sacrificado aos ídolos, do sangue e da carne de animais sufocadas e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se eles e entrou no templo, notificando e cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia ouviram no templo, provocaram todo o povo e agarraram, gritando: homens israelitas, ajudai este é o homem que por toda parte ensina a toda contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, trouxe grego ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófilo e Éfeso na cidade com ele e pensava que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Procurando ele matá-lo, chegou ao comandante da força romana e a informação de que Jerusalém estava toda apavorosa.
E eles, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou que eras eles e o que havia feito. E na multidão uns gritava de um modo e o outro de outro, sem poder saber a verdade por causa do tumulto. Mandou que ele fosse conduzido para a fortaleza. Quando chegaram à escada, ele foi carregado pelo soldado por causa da violência da multidão, pois o povo seguia gritando: mata-o! Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabe a língua grega? Por acaso não é egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade da importância da Sicília. Peço-te que me permita falar ao povo. E o comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão. E quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Olha que maravilha! Presta bem atenção. O capítulo 21 de Atos dos Apóstolos tem do 1º até o 40. São 40 versículos. São 40 versículos de pura bênção. São 40 versículos de pura virtude divina. Mas eu aqui seguindo na leitura, aqui na minha frente, embora a letra bem pequena, mas deu para ler corretamente, eu acho. E eu me deparei numa situação, quando eu estava lendo, eu me deparei numa situação bem agravante, uma situação delicada, uma situação a qual poderemos observar com mais delicadeza, que é o versículo 10 ao versículo 14. Quando chegamos no versículo 10 ao versículo 14, nos deparamos e visualizamos algo muito interessante, que é a profecia de alguém, de um homem. Então, sem mais demora, eu vou voltar no versículo 10 e vou ler para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Demorando-nos muito ali, muitos dias, um profeta Ágapo desceu da Judéia. Veja, ouça com atenção. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse cinto pertence e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, presta atenção, então Paulo respondeu: que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. E como não se deixasse devolver, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Presta bem atenção. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem o impedirá? Anjos, demônios
potestades, principados, homens, forças, qualquer força do universo, não pode impedir o agir de Deus na vida de alguém. Por isso está escrito, havendo Deus, agindo Deus, quem poderá impedir? Não é isso? É isso que está escrito. Então vamos lá. Salmos 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo está o quê? Protegido, não é isso? Agora chegando aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10, 11, 12, 13 e 14, nós vemos homens profetizando. Agora, os homens, eles falam o que eles quiserem, ou o que eles querem, ou o que eles desejam, mas coube a Paulo fazer o que é certo. E o que é certo, irmão? O que é verdadeiro? Porque se tem uma coisa que é verdadeiro, é a verdade. Por quê? Porque João 8,32 disse: a verdade liberta. E o que é a verdade? A verdade é a profecia que leva a Cristo, que leva à salvação. Por quê? Porque lá em Josué está escrito: seja forte e corajoso, não temas. Não temas. Então, de toda a Bíblia, a palavra diz não temas. Chegando aqui em Paulo ouviu uma profecia. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 4, provai os homens, para ver se eles procedem de Deus. Provai os espíritos, para ver se Deus está, ou se vem de Deus. Aqui, nesta profecia, no versículo 13, Paulo diz bem sincero nas suas palavras. Então Paulo respondeu: que fazeis, chorando e entristecendo-me o coração? Agora fica uma pergunta. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que é concedido por Deus a nós, ele quer entristecer você? Entristecer o seu coração? O Espírito Santo não veio para nos dar liberdade, conforme está escrito: o Espírito Santo irá convencer o homem do seu erro e do seu pecado? Não está escrito que o Espírito Santo é um rio de águas vivas, como diz o próprio Jesus: aquele que crê em mim receberá, aquele que crê em mim do seu íntimo fluirão rios de águas vivas? Não é o Espírito Santo isso? Aqui Paulo fala, vocês podem profetizar. Aqui Paulo está dizendo isso. Vocês podem profetizar, vocês podem revelar, vocês podem pular, gritar, cair, falar o que vocês quiserem falar, mas nada vai mudar a fé que eu tenho no meu coração. Eu tenho fé de ir para Jerusalém e fazer o que tem que ser feito. Agora eu aqui na minha velhice, nos meus dias contados de dias, que já vi de tudo neste mundo. Eu já vi de tudo neste mundo. Tudo que você imagina, já vi. Mas uma coisa que me entristece muito e me deixa muito triste é que eu sei e eu já vi, não só apenas sei, como já visualizei, já ouvi. E no meio de 1000 revelações, no meio de 1000 profecias que se fazem neste mundo, 99,9% é diabólica e perversa. Por quê? Porque quer mudar o homem para o mal. Eu vou lhe dar um exemplo, eu vou lhe dar 3 exemplos aqui. Eu já vi de tudo e eu estou contando uma coisa verdadeira. O cidadão foi para a igreja,
o cidadão não é batizado nas águas, o cidadão não crê em Cristo, porque a Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo. Então o cidadão não crê em Cristo, mas ele foi para a igreja. Chegando na igreja, a pessoa que estava lá pregando, falando, dançou, pulou, rodopiou, gritou e disse para aquele cidadão: olha, não temas, não te assombre, continue fazendo o que você está fazendo, e Deus é contigo. Eu já vi isso milhares de vezes. O cidadão não era batizado e não vai se batizar. O cidadão, ele não crê em Cristo e ele vai dizer no seu coração: esse pregador está doido, eu não creio em Deus, por que ele está falando que eu tenho que ficar firme? A mesma coisa eu vi em outra situação. Em certa situação eu estava em uma localidade. E aí tinha um grupo de homens. Tinha o pregador aqui no altar, desse lado tinha dezenas de pessoas, do outro lado tinha outras dezenas de pessoas, e eu estava ali atrás. E eu visualizei que tinha um grupo de homens. Só que aquele grupo de homens, eu já sabia de onde que era. E aqueles grupos de homens eram homens maus, homens tortos, homens cruéis, homens abomináveis, praticantes de todos os males possíveis na terra. E eu fiquei olhando, eu disse: olha, esses homens vieram para a igreja, tomara que Deus fale com ele. E supostamente Deus falou. Por quê? Porque o pregador que estava pregando veio marchando em direção daqueles homens. E fitando os olhos em dois, ele disse: olha, o Senhor está te dando um livramento hoje. O Senhor está te livrando hoje. Hoje o mal iria tirar sua vida. Mas como Deus te ama, como Deus é contigo, como Deus está ao seu favor, porque Ele te ama, Ele ama as práticas do que você faz. É só você ficar firme. E aqueles homens ficaram assim, olhando para o pregador. Eu acho que aqueles homens pensaram assim: será que esse pregador é doido? Será que ele não sabe que eu vendo tal coisa? Que eu pratico tal coisa? Será que ele não sabe? Só pode ser. E eu fiquei olhando, eu disse: meu Jesus, por isso que as pessoas não se convertem. Porque o pregador revelou para um homem cruel, porque se eu falar da crueldade deles, é perigoso até vomitar. Então o pregador disse que aqueles homens eram amados por Deus, todavia eram um dos piores que existe na terra. Então aqueles homens voltaram para suas casas, acreditando que o que eles estavam fazendo é certo. Aqui em Atos dos Apóstolos, Paulo também fez a mesma coisa. Vocês podem profetizar, vocês podem chorar, você pode até tentar entristecer o meu coração, mas eu creio em Deus e eu vou para Jerusalém, pronto, acabou. Se lá me matar, morrerei. Se lá me deixar vivo, viverei. Porque eu estou pronto. Por que estava pronto? Porque ele se batizou nas águas. Porque Paulo estava pronto? Porque o homem só morre uma vez, depois disso vem o juízo. E Paulo tinha se arrependido dos seus erros, dos seus atos. Então Paulo era um homem purificado e remido no sangue do Cordeiro, a saber, o Cristo. Então uma pessoa que é batizada nas águas, uma pessoa que se arrependeu dos seus erros, uma pessoa que tem Cristo no seu coração, uma pessoa que sabe que a hora que morrer vai para os braços de Deus, está pronta para tudo.
Está pronta para tudo. E o que nos dá para entender na pregação de hoje? O que nós possamos entender a respeito de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Do versículo 10 ao versículo 14, Paulo não deu ouvido ao profeta. Paulo não deu ouvido às pessoas que choraram tentando mover uma situação. Mas Paulo disse: entristecesse-me o coração. E quantas pessoas vão para igrejas e chega lá, escuta uma revelação e chora, e volta para sua casa e continua fazendo o mesmo, matando, roubando, destruindo. Quantas pessoas vão para a igreja e recebem uma revelação, recebem uma profecia e volta para casa e continua sendo ruim, continua no erro, continua nas práticas das bruxarias, da idolatria, da prostituição. Quantas pessoas fazem isso, tornando inútil o evangelho, tornando inúteis para o evangelho. Porque o evangelho é verdadeiro, o evangelho é salvação, o evangelho é verdade. Quantas pessoas estão com o coração triste, com o coração amargurado, porque houve revelações, mas não acredita em Deus, não faz o que é certo. Qual é melhor? Para você que é uma pessoa que gosta de roubar, qual é melhor? Você ouvir uma revelação, uma profecia na igreja, dizendo coisas bonitas, você chorar e você continuando sendo ladrão? Porque se você continuar sendo ladrão, a qualquer momento você vai ser preso. E o que a palavra de Deus disse? A palavra de Deus disse: se você for jogado na escuridão do cárcere, só vai sair de lá enquanto pagar. Está escrito desse jeito. Está escrito desse jeito. Então não seria mais fácil você deixar de ser um homicida? Não seria mais fácil você deixar de ser um ladrão? Não seria mais fácil você deixar de ser um corrupto, um idólatra ou um abominável homem da prostituição, mulher da prostituição? Não é mais fácil você deixar o erro de que você derramar suas lágrimas numa revelação ou numa profecia? Eu quero que vocês entendam que a verdade é maior de que qualquer revelação ou de que qualquer profecia. Porque a verdade liberta. A revelação e as profecias dos homens, elas fazem você escravos do sistema malicioso. Mas a verdade, ela liberta. Porque só a verdade liberta a criatura humana. Só a verdade. Queridos amados irmãos e amigos, muito obrigado por estarem aqui no YouTube Semeando Unção. Este canal Semeando Unção aqui no YouTube, nós realizamos a pregação do Evangelho para a transformação de homens e mulheres. Mas tudo é para Deus, por Deus é este canal. Por quê? Porque nós levamos a verdade do Evangelho. Por favor, não se esqueça de se inscrever e participar do canal Semeando Unção. Lembrando que você está aqui na série Atos dos Apóstolos. E se você está na série do Atos dos Apóstolos, você sabe que temos 28 capítulos. Tá aqui, ó. É pra cá, né? Isso aqui. 28 capítulos. São 28 vídeos aulas que irá edificar, transformar os seus caminhos através da pregação da palavra. Lembra, ninguém é maior do que a palavra. Não existe um profeta no mundo que possa substituir a palavra, porque a palavra é a verdade. Um beijo, um abraço
do seu missionário MM Barbosa. Tchau, queridos. A vocês das outras lives,